Aleluia, os vasos aí, Senhor. Bom. Glória a Deus. Aleluia. Você pode, coloque de pé, por gentileza, vamos orar na vida do nosso querido irmão Lucas. Soberano Deus, eterno Pai, alegramos na Tua presença, alegramos com os nossos visitantes, com o testemunho, com os louvores, com as orações. Mas agora, Pai, como igreja, queremos abençoar o Teu servo Lucas, Pai. Em nome de Jesus, usa ele com poder, com graça, com a revelação do alto. Em nome de Jesus, que ele possa pregar uma palavra que toca nos nossos corações, para que sejamos transformados pelo poder dessa palavra. Em nome de Jesus, nós oramos, abençoamos ele com toda sorte de bênção nas regiões celestiais e repreendemos o inimigo em nome de Jesus, e que ele seja usado pelo Espírito Santo no nome de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Aplauda a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Boa noite, igreja. Boa noite, igreja. Graça e paz do Senhor esteja convosco, amém? Amém. Quem está feliz com o Senhor, diga aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Sabe essa pessoa maravilhosa do seu lado? Diga assim, meu irmão. Meu irmão. Não, ninguém tomou café, jantou ainda não? Ficou 3 F, frio, fraco e feio. Pode ser melhor. Eu acho que só foi um ensaio que ia vir fazer pegadinha comigo, né? Viu essa pessoa, né? Mostra a felicidade que você está, que ela está aqui hoje. Diga assim, meu irmão. Que bom que você veio. Aleluia. Você pode glorificar a Deus pela vida de cada pessoa que está aqui hoje. Aleluia. Deixa eu te falar um segredo. Onde o cristão glorifica, o diabo ele não fica. Aleluia. Porque a Bíblia vai dizer que não tem como a gente servir a 2 senhores. Um a gente vai amar, o outro a gente vai odiar. Então automaticamente quando você e eu adoramos, glorificamos e bendizemos o nome do Senhor, você já decidiu em que lado você está. Oh, glória. Tá difícil? Glorifica ao Senhor. Aleluia. Tá chateado? Adore, como foi louvado aqui hoje, adore o nome do Senhor. Está em meio à enfermidade, adore o nome do Senhor. A porta fechou, glorifica o nome do Senhor, querido. Os verdadeiros adoradores se revelam no momento mais difícil da sua vida. Aleluia. Sabe, às vezes a gente ora, irmã Creu, Deus, tira essa aprovação, me livra. Não, querido, Deus não vai tirar às vezes a aprovação. Ele vai usar e vai mudar cada um de nós às vezes. Tudo que Deus faz é com propósito. Aleluia. Então, eu tenho certeza que todo mundo já fez isso aqui, já questionou a Deus, ou é só eu que já fiz isso? Por exemplo, vive uma coisa, Deus, por que eu? Por que não, querido? Pergunta para quê? Já percebeu que um porquê sempre gera outro? Mas por que isso? Por causa daquilo. Mas por quê? Por causa daquilo. Quando você fala assim, para que eu estou passando por isso? Você pergunta a Deus no sentido de, em qual finalidade o Senhor me faz passar por isso? É você e eu querendo entender o motivo a qual nós estamos passando por aquela situação. Então guarde isso. Não importa o momento, glorifique o nome do Senhor, exalte o nome do Senhor. Quer falar, perguntar alguma coisa? Se é que nós podemos, né? Porque pode o Caco questionar o Criador, mas a gente é meio atrevido, tem hora, e fica assim, Deus, por quê? Por quê? Por que não? Para quê eu estou passando por isso? O próprio Jesus, irmãos, ele reconheceu estando no monte, se possível, Pai, passa de mim este, mas, por todavia, ou seja, isso, Deus, é o que eu quero. Mas, se o Senhor vê que não é possível, mas que eu tenho que realmente passar por isso, passe comigo, me ajude a enfrentar este vale. Então, irmãos, guarde isso. No momento que vocês, em todos os momentos, mas principalmente naqueles de aperto, fala, Senhor, se não for possível passar de mim este cálice, passe comigo no meio dessa dificuldade. Me dê sabedoria. Porque tenha certeza, irmãos,
O Senhor Jesus, antes de nós passarmos por aquilo, Ele já está lá nos aguardando e nós vamos ver isso dentro da palavra hoje. Amém. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, elas são espirituais. Deus te chamou, eu e você, como um soldado de guerra, homens e mulheres valorosos, querido, na qual Ele confia. Deus, Ele tem prazer em vasos de barro. Sabe por quê, querido? Porque o vaso de barro, quando ele está trincado, sabe, meu jovem? Deus coloca sobre as rodas e faz ele de novo, conforme Ele quer. Agora, botija não, irmãos. Quando a gente lê lá Mateus 19, a gente vai ver que botija, pastor, só serve para ser quebrado e pisada pelos homens. Mas enquanto ainda for vaso, querido, mas trincou o vaso. Está difícil, o vaso está trincado. Está chateado, o vaso está trincado. Enfraqueceu na fé, o vaso está trincado. Mas é melhor estar como vaso e reconhecer, porque Deus volta para a gente polaria, coloca na roda e faz de novo. E vai moldando até chegarmos da maneira que Ele quer. Aleluia. Então não importa como está o seu vaso aqui hoje. Tenha consigo uma certeza, Deus escolheu você para colocar algo precioso que se chama-se a presença dEle sobre a minha e sobre a sua vida. Amém, queridos? Glória a Deus. Quero desde já agradecer pelo convite, no nome do Senhor Jesus Cristo. Abra comigo as vossas Bíblias, no nome de Jesus. Livro de Daniel. Já estou falando de fidelidade hoje, glória a Deus. Daniel, capítulo número 6. Quem encontrou diz, eu vou morar no céu. Quem não encontrou, diga, me espera que eu vou também. Peraí que eu estou também. Vamos Espera que eu vamos vou. aguardar. Peraí. Daniel. Aleluia. Daniel, capítulo número 6. Louvado é o nome do Senhor. Aleluia. Maravilha de Deus. Amém? Quem não encontrou, Daniel está depois de Ezequiel, antes de Oséias. Amós antes também. Amém? Todos encontraram? Amém. Glória a Deus. Leia, por favor, vamos ler lá no versículo 14 em diante. Que está escrito assim: ouvindo então o rei o negócio, ficou muito penalizado, e a favor de Daniel propôs dentro do seu coração livrá-lo, e até o pôr do sol trabalhou para salvá-lo. Então aqueles homens foram juntos ao rei e disseram ao rei: sabe, ó rei, que é uma lei dos medos e dos persas, que nenhum edito ou ordenança que o rei determine se pode mudar. Então o rei ordenou, repita comigo, ordenou, que trouxessem a Daniel e o lançaram na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Lê comigo lá no versículo 21 do mesmo capítulo, amém? Que diz assim: então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano diante dele, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Amém? Somente até aqui, ainda de pé, coloque a Bíblia sobre o seu assento essa noite, curva a tua cabeça, coloque a mão sobre o teu coração, não invalidando a oração feita, mas muito pelo contrário, oração é chave da vitória. Pai querido e Pai amado, graça te damos, bendito é o nome do Senhor. Uma vez mais, Deus, a tua palavra foi lida, e nós te pedimos, ó Pai, que eu venha diminuir para que o Senhor cresça, que a tua glória, Pai, apareça, Pai, que toda a honra, glória, louvor, adoração, exaltação sejam dadas, entregues, direcionadas somente a ti, ó Rei. Pai querido e Pai amado, ache cada coração como terra fértil aqui nesta noite, ó Pai. Muito obrigado, porque podemos dizer, Ebenezer, até que o Senhor tem nos ajudado. Pai querido e Pai amado, fala conosco, Pai, o que nós precisamos, não aquilo que queremos, ó Pai, mas que o Senhor possa, Deus, ativar, Deus, a fé aqui nessa noite, para a honra e glória do teu santo nome, e você que acredita diz amém, e pode se assentar exaltando o nome do Senhor, amém, querido?
Glória a Deus. Queridos, nós estamos aqui mediante uma palavra bem conhecida, né? Para aqueles que são leitores e amantes das Santas Escrituras. E hoje, após o trabalho, joelho no chão, falei, Deus, e aí? Nós dois, tete a tete. Querido, é impossível, eu digo de mim isso, é impossível, toda vez que fala assim, hoje você vai pregar, não me dá um streamlink, um estremedeiro, não parece. Parece que engoliu um tanto de besouro, sabe? Mas tudo bem isso. Mas era uma coisa que eu pedi ao Senhor quando eu me converti lá atrás, há 16 anos atrás, quando eu falei com Deus assim, Deus, que eu nunca perca o temor do Senhor. Porque, querido, o dia que eu falei com Deus, o dia que o Senhor vê que eu perdi o temor, que eu estou lá fora, caminhando para o lado de fora, o Senhor fala o seguinte, me prepare e me leva, porque eu não fico na mão do diabo mais. Então, toda vez que eu vou fazer alguma coisa, eu digo assim, Jesus, vamos lá, né? Mas isso é bom, querido, porque nós temos que fazer as coisas de Deus com temor e tremor. Aleluia. Como eu sempre falo, vai chegar um dia que ele vai falar assim, me mostra as suas mãos. E aí, fala assim, mas aquele dia eu não fiz porque, sabe, igual Saul, a apóstola você me chamou, mas eu fiquei atrás da bagagem porque não queria ir, não. Então, queridos, tudo aquilo que for posto na nossa mão para fazer, façamos. Porque o Senhor acredita em nós. Não fomos nós que escolhemos Ele. Ele que escolheu a nós, para que vamos, damos frutos, e a fim de que os nossos frutos venham permanecer. Amém? Mas estamos aqui diante de um grande cenário. O livro de Daniel, queridos, ele nos fornece informações acerca de experiências que ele teve, mas não sozinho. Tiveram outros jovens companheiros que acompanharam ele, sabe, de Israel, e foram cativos para a Babilônia. E ali, querido, no livro de Daniel, quando a gente lê ele, a gente consegue entender também uma das importâncias, porque são diversas, as quais de permanecermos fiéis ao Senhor. E o nome de Daniel significa Deus é o meu juiz. E quando a gente vai ver todas as ações que Daniel cometeu ali no seu livro, a gente vê que realmente a confiança dele estava não no homem, mas sim no Senhor. Sabe? E repare uma coisa, o livro de Daniel, dentro dos 12 capítulos, ele é dividido em duas partes. Do capítulo 1 ao 6, ele mostra as experiências que Daniel viveu, e do 7 ao 12, as visões que Daniel também teve. Visões essas que serviam tanto para o reino daquela época, mas também para os nossos dias de hoje, porque Daniel também é um livro apocalíptico. E então, querido, aqui nessa noite, eu quero que você entenda algo. No capítulo 1 do livro de Daniel, só a gente recapitulando antes de chegar lá onde nós lemos, a gente vai ver que Daniel, ali de cara, ele escolhe ser alguém separado pelo Senhor. Ainda jovem, ele foi levado a cativo de Israel para a Babilônia. E Daniel não teve escolha. Pouco se sabe sobre os progenitores de Daniel, a sua família. Porque a gente suspeita e tem alguém que crê também que Daniel ele veio de uma família real. Porque no capítulo número 1, no versículo 3, a gente vai ver que pediram um rei que fosse em Israel e buscassem filhos de alguém que fosse de família real. E quem estava no meio? Daniel. Daniel, queridos, não só ele, mas veio também ali Misael, Ananias e Azarias, que teve o seu nome trocado para Sadraque, Mesaque e Abidnego. Chegando ali na Babilônia, Daniel também teve o seu nome alterado de Daniel para Beltesazar. Só que a Bíblia é muito enfática em nos dizer, ainda no capítulo 1, que aqueles 4 jovens, Fernando, eles tinham o espírito da inteligência sobre eles. Passou. E ali Daniel, a Bíblia diz que ele assentou, ou seja, ele determinou no seu coração a não se contaminar com a mesa do rei, a não se contaminar com as coisas daquela época, porque ele guardava os seus princípios. E no capítulo 2, querido, o rei Nabucodonosor ele vai ter um sonho, resumindo a história. Naquele sonho, pede para chamar os astrólogos, os adivinhas, todos os sábios daquela época. Ninguém foi capaz ou páreo para interpretar o sonho que o rei teve, visto que aquele sonho estava perturbando e tirando o sono do rei. Só que aí lembraram-se de Daniel. Agora eu te falo uma coisa: todos que estavam ao redor do rei naquela época
que eram, né, de alta confiança da casa real, ninguém pôde fazer aquilo que o rei queria. Eles estavam ali para servir, mas o que o rei precisava naquele momento, eles não tinham para oferecer. Sabe o que era? A presença de Deus. Só que aí agora, Fernanda, precisa de alguém que vem de um outro lugar, um visitante meio que forçado, para sair da terra dele, vir sobre uma nova terra e Deus trazer a diferença e honra sobre a vida dele. Resumindo, Daniel então ora, chama ali Sadraque, Mesaque e Abednego. Eu acho lindo que Daniel, pastor, ele não simplesmente recebeu o mérito quando ele interpretou esse sonho do rei, ele recebeu o mérito, foi posto como governador daquele lugar, e aí ele lembrou de Sadraque, Mesaque e Abednego, porque eram os amigos que estavam com ele, minha irmã, quando pediram a interpretação do sonho. Aqueles sábios da época, a Bíblia diz que o rei ele se enfureceu e falou: você está enrolando. Você está querendo ganhar tempo, você não sabe de nada que está acontecendo com esse sonho. E mandou matar todos os sábios daquela época. Se Daniel e os seus amigos também eram pessoas sábias, eles também estavam na fila para ser mortos. Porém, há uma diferença entre aquele que serve e aquele que não serve ao Senhor. Aí então, Daniel, antes de interpretar o sonho, ele vai nos seus amigos e consulta os seus amigos. Eu acho tão bonito porque se Deus era com ele, a Bíblia fala que ele tinha um espírito excelente. Ele podia falar assim: não, eu vou dobrar o joelho aqui e Deus vai trazer para mim exatamente o que é. Mas não, eu acho linda a humildade dele. Mesmo ele podendo fazer isso, ele prefere a comunhão, a união. Me ajudem. Enfim, aquele sonho foi interpretado. Foi colocado ele como governador. Ele teve os seus méritos, mas ele disse: eu vou, mas traga comigo os meus amigos comigo, porque eles precisam ser honrados comigo. Sabe o que eu aprendo, querido, uma coisa aqui? Eu quero abrir um parênteses, e para a gente já começar a entender uma coisa. Só pode e deve andar conosco no tempo de vitória quem caminhou conosco também em momentos de luta. Amém. Carregue com você em momentos de vitória quem andou com você em momentos de prova. Porque, querido, no dia da tempestade, muita gente some, se não todos. Mas no dia de sol, a praia está lotada. Aprenda. Sabe? Não é você fazer acepção, mas faça seleção de quem está no seu barco, em qual barco você entra. Agora, queridos, após Daniel ter sido colocado ali como governador e tal, levou seus amigos. No capítulo número 3, o rei, mesmo entendendo que a visão que Daniel interpretou tinha a ver com a estátua, com a idolatria e o término de dias dos reinados daquela época, o rei não entendeu. Ou melhor, ele escutou, mas fingiu que não entendeu. O que ele faz? Levanta uma estátua de ouro e diz: vai ser adorada. Aí, agora, a Bíblia vai nos falar que ele coloca a estátua e dá uma ordem para que, quando for tocar o som do pífaro, dos tambores, todos aqueles instrumentos que estavam ali, todos deveriam se prostrar e adorar a estátua do rei. Só que aí, queridos, tem todo aquele som, mas tem 4 que decidiram não se curvar perante outros deuses. Havendo o que acontecesse, eles decidiram não se curvar perante outros deuses. Agora, toca-se os sons, todo mundo abaixa. Eu fico imaginando uma multidão, sabe aquele galerão assim, ó. Aí, lá de cima do palácio, lá, só 4 em pé. Assim. Tipo, o que está acontecendo? Não vou fazer isso nunca. Aí, você acha que fofoqueiro existe desde hoje, irmão? Naquela época já tinha. Aquele foi um jovem até o rei e falou: ó, rei, o senhor não falou que quando estiver tocando sons, aquele que não se prostrasse ia ser lançado na fornalha? Pois é, aquele lá, ó, eu fico imaginando ele falando assim, palavras minhas agora. Sabe aquele que o senhor levantou lá? Os próprios que o senhor acabou de levantar, olha lá, não se prostrou e disse que não vai adorar o senhor, ainda coloca mais. Sabe o telefone sem fio? Do mesmo jeito. Os meninos não falaram nada, mas o fofoqueiro levou, né? Aí disse que ainda não vai prostrar, não vai adorar. Tá? Como diz, né, quem conta um ponto, aumenta um ponto, se aumentou foi um texto. Mas tudo bem, passou. Aí o rei, a Bíblia diz que ele ficou furioso. E agora, digamos que dá uma segunda oportunidade. Eu vou tocar de novo. Vamos ver. Aí, irmãos, todo mundo deve ter se levantado lá.
Eu imagino eles gritando: salve o rei, salve o rei. Pena que eles não conheciam ainda o rei dos reis, o senhor dos senhores. Mas aí a Bíblia agora vai dizer que toca novamente os sons, os pífaros, os saltérios, todo mundo. E de novo quem está lá? Os quatro de pé. Aí a Bíblia diz agora que o rei fala: chama eles, traz eles aqui. Com muita ira no seu coração, porque aquela fornalha, ela era acendida com uma finalidade. Só que para alguém virar e falar assim: aquece 7 vezes mais, você acha que uma pessoa estava feliz? Nunca na vida. Aí, irmãos, jogaram aqueles homens na fornalha. Mas antes de lançá-los na fornalha, mais uma vez eu acho lindo, porque eles se posicionaram, eles se prontificaram e falaram assim: ó rei, nós não vamos adorar o Deus que você serve. E detalhe, foi mais ousado dizendo: nós nem te devemos responder este negócio. Ó, que cara atrevido, mas não é atrevimento, isso é ousadia, é autoridade. Quando nós estamos com Cristo, sabemos quando Ele está conosco, a gente sabe quem caminha lado a lado com a gente, irmão. Aleluia. E Ele disse mais: e o Senhor vai nos livrar. O Senhor há de nos livrar. Isso é fé. Quando você já agradece antes de acontecer, é fé. Quando você agradece depois de ter recebido, gratidão. Agradeça antes de acontecer, porque está aí um dos segredos para a vitória. Aí, irmãos, naquela época as fornalhas eram como se fossem cavernas, assim como algumas prisões. Aí pensa, que tanto de fogo lá não está aceso, não aquele 5 não é 7 vezes mais. Eu fico imaginando um fogaréu. Eu acho que a ira que Nabucodonosor estava igualzinho o fogo da fornalha, porque ele ficou cuspindo fogo, porque ele foi contrariado. Mas não tem problema. Lançaram aqueles 4 homens à fornalha. Eu imagino na mente deles falando assim: acabou. Está vendo? Eu fico imaginando eles falando para o povo: que fique para vocês que não querem obedecer esse exemplo. Só que eu fico imaginando que não deve ter saído um cheiro de queimado, não deve ter dado nenhum alarme, nem nada. O rei vai conferir e chega lá. Eu fico imaginando que ele olha uma, ele olha 2, e quantas vezes sai e pergunta: os anos foram 3 lá dentro? Foi. Eu fiquei imaginando ele olhando de novo, porque ele enxergou 4. Aleluia. Aí ele começa a falar: peraí, nós lançamos 3, mas lá dentro tem 4, e um é o aspecto do Filho dos deuses, e um aspecto como de fogo. E aí, querido, agora a Bíblia vai dizer que aqueles homens que estavam na fornalha vai dizer: vive tão somente o Senhor, ó rei, porque Ele nos livrou da fornalha. Agora entenda uma coisa, querido. Todos nós passamos por uma prova, nós estamos passando por uma prova de fogo. Só que entenda uma coisa: quando eu disse que antes da permissão da prova, Deus já está lá esperando, um caso é esse aqui. Há quem fala que o 4º homem da fornalha, não, o 4º não, para mim ele foi o primeiro, que se ele fosse o último a entrar lá dentro, eles tinham morrido queimado, querido. E a Bíblia vai dizer, querido, que ainda que as águas venham te submergir, você e eu não vamos afogar, e nem chama alguma arderá em mim ou em você, querido. Não importa, querido, se é fornalha, não importa qual é a situação, o que vale é que o Deus que nos permite passar pela dificuldade, Ele está conosco em todos os momentos. Aleluia. Aí agora, já parou para pensar que através de uma prova que você e eu vivemos, Deus pode mudar a vida de muita gente? E foi o que aconteceu aqui. Gente, repare que depois que isso tudo aconteceu, qual foi o decreto agora? Todo mundo adora ao Deus de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Por várias vezes na Bíblia, irmão, Deus usou a vida particular de profetas, inclusive Oséias foi um deles, para mostrar o que Ele queria de Israel. Então repare que nós somos vistos o tempo inteiro. Você acha que a gente passa pela rua, você acha que não tem alguém que fica observando? Tipo assim, não? Essa pessoa parece que não passa problema nenhum, porque não reclama, não murmura, mas é no secreto. É no secreto que Deus sabe quem é quem, querido. Só que aí,
O que o diabo não entende é como que ele ou ela passa o que passa e ainda tem o prazer de adorar o Senhor. Sabe o que é isso, querido? É adorar a Deus pelo que Ele é, não por aquilo que Ele pode fazer ou nos entregar, querido. Ele é fiel. No capítulo 4 agora, o rei, ele tem um outro sonho. E para não prolongar muito, Daniel interpreta para ele também o sonho. Resumindo, por causa daquela soberba que ele tinha, ele se tornou um animal, veio um animal que começou a comer capim. No capítulo 5, ali já começa um novo reinado. Nabucodonosor já não tem mais. Repita comigo. O tolo aprende com o seu erro. O sábio com o erro dos tolos. É exatamente isso. Por que eu falo? A Bíblia, querido, nos mostra que o povo de Deus sempre foi perseguido, sim ou não? Sim. Só que sempre teve livramento, sempre teve intervenção de Deus. Só que aqui agora, esse novo rei, chamado Belsazar, parece que ele não entendeu o que aconteceu com os antepassados dele. Ao invés de reverenciar ao Deus de Israel, não. Ele ainda vai querer zombar. Porque a Bíblia vai dizer, queridos, que ele vai dar uma festa, uma grande festa, um banquete aos seus 1000 na estucada do palácio. E aí, como se não bastasse, sabe o que ele faz? Para tomar, né, os seus vinhos, para fazer, né, as coisas que eles fizeram. Sabe onde que eles pegaram os recipientes? Na casa de Deus. Tiraram do templo vasos, vasilhas, outras Bíblias dizem utensílios da casa de Deus, e começaram a fazer aquela arrazoação toda. Só que aí a Bíblia agora vai dizer que eles estavam ali, né, naquela festa toda. Eu imaginando que eles estavam bem num lugar de destaque, uma parede branca talvez, e estavam ali festejando e bebendo com aquilo que era da casa de Deus. Irmãos, de Deus ninguém se zomba e nem se faz escarnecer. De imediato a Bíblia vai dizer que aparece uma mão com os dedos. Aí eu começo a imaginar a parede branca e começo a escrever na parede. A Bíblia vai dizer que aquele rei, então, caiu o seu semblante, as suas pernas, os joelhos batiam uns nos outros e o seu ombro caiu. É mais ou menos assim. Pensa, nós estamos cultuando, aqui agora aparece uma mão e começa a escrever na parede. Qual que é a sua reação? Seja sincero. Aí, o rei Belsazar fez tipo assim, ó. Tombou. Engraçado que estava festejando agora e zombando aquilo e não usando aquilo que era de Deus para zombar. Agora aguenta. E a Bíblia vai dizer que começou a escrever na parede: Mene, Tekel, Upharsin. E ninguém entendeu lá do rei, piorou, né? Porque ele estava em choque, ele piorou, ele não entendeu nada. Se um sonho mais simples não entenderam, quem dirá esse? Ficou. Acredito que a festa que estava lá, digamos assim, bombando, eu acredito que o rei deve ter gritado: para a festa! Chame alguém para poder nos ajudar. Acredito, meu, que deve ter pedido socorro e ajuda. Só que aí, deve chamar os magos, os astrólogos, os adivinhos, quem que eles quisessem. Deve chegar todo mundo lá. Mas o que é isso? Mene, Tekel, Upharsin? Não sei, não sabemos. Deve ter vindo outro grupo, tentou ler e não entendeu. Aí lembraram de quem? Daniel. Ó rei, tempos atrás, tem um aí que ele tem um espírito excelente. Algumas Bíblias dizem o espírito dos deuses, mas na língua deles, o deuses que ele fala é o nosso Deus que é todo poderoso. Mandaram chamar Daniel, queridos. Daniel é um rapaz sempre focado e centrado, ele não vai entrar em qualquer coisa. Acredito que chega lá: Daniel, precisamos de você. Daniel deve ter olhado assim: eu vou consultar aquele que eu sirvo para ver se eu posso. Mas tudo bem, Daniel chega depois. E o rei fala: se você interpretar, te dou parte do reino. Isso e aquilo. Ele fala: não, fique para você. Aí, queridos, ele olha:
Mene, tekel, upassim. Significa, pesado foste na balança, tem sido achado em falta, contados foram os teus dias e o teu reinado acabou. Aí, se você ler até o final desse capítulo, o que aconteceu com o rei? Morreu. Sabe o que é isso, querido? Deus, ele tem zelo e ciúme com aquilo que é dele. Você é um vaso escolhido pelo Senhor. Deus não te troca, não te vende, não abre mão de você, querido. Desde o ventre, você e eu somos escolhidos. Aleluia. Lembra de Jeremias? Ainda antes que fosse formado, eu te santifiquei, te dei as nações por profeta. Deus, no Salmo vai dizer que os homens da Bíblia reconhecem, o Senhor conheceu quando eu ainda era informe. Deus já tinha um plano comigo e com você, querido. A gente pega Salmos, capítulo 105, versículo 15. Não toqueis os meus ungidos e nem maltrateis os meus. Deus tem um cuidado comigo e com você. Lembra de Jó? Satanás queria, ir nele. Mas eu acho tão lindo que é Deus que deu testemunho de Jó. Satanás, de onde vens? De onde era a terra e passear por ela. Observaste o meu servo Jó, homem reto, íntegro, temente e busca se desviar da aparência do mal? Olha que lindo. Eu fico imaginando o diabo indo de encontro, acho que vai pegar grande surpresa, né? Mas não. Opa, para aí. Está observando ele, né? Como se diz, você vai tocando tudo que ele tem na vida dele, não. Você não vai tocar. Deus tem zelo. Deus tem cuidado comigo e com você, querido. No capítulo 6 que nós lemos agora, temos um outro cenário. A Bíblia diz, queridos, que naquela época foi feita uma lei chamada Medo e Persas, aonde não podia ser revogado. O que batesse o martelo era aquilo ali, pronto, e acabou. Era exatamente aquilo ali, não tinha como voltar atrás. E aí, para resumir a história, aqueles homens buscavam incessantemente erros em Daniel. Não é que ele não era pecador não, mas naquele momento não acharam aquilo que eles queriam. Sabe o que eles fizeram? Eles criaram então ali um decreto, uma lei em cima daquilo que sabia que Daniel fazia constantemente. Aprende uma coisa, nós somos observados o tempo inteiro. E quando, não sei você, mas eu já passei muito por isso, quando não encontrarem em mim e você motivos para sermos acusados, vão criar algo ou vão inventar para tentar nos culpar. Mas nós servimos um Deus que é fiel e poderoso, querido, que às vezes afasta situações e pessoas de nós que nós não entendemos de imediato, sabe, Juliana? Mas Deus, Ele escuta coisas que a gente não escuta, Ele consegue ver coisas que a gente não está vendo e está em lugares diferentes ao mesmo tempo, coisa que nós também não conseguimos fazer. Aleluia. Aí falaram assim, olha, vamos levantar um decreto que aquele que for pego, olha aí, orando a outro Deus, vamos lançar ele na cova. O rei Dário gostava muito de Daniel. Ele só gostou desse negócio, então, só que ele não atinou que eles estavam usando aquilo para tentar condenar ou incriminar alguém. Passou, assinou, a lei foi criada. Aí, segundo estudos, o quarto de Daniel, ele ficava de frente à janela que dava acesso à rua. O que aconteceu? Eu acredito que, se alguém passou e conseguiu ver Daniel orando, a janela não tinha uma altura grande, era razoável. Ah, pegaram ele e foram até o rei. O senhor não falou que quem fosse orando outro Deus não seria lançado na cova? Sim. Pois é, Daniel. A Bíblia diz que o coração do rei Dário se entristeceu, porque ele amava Daniel. Agora, queridos, a Bíblia vai dizer que ele manda chamar Daniel, com aperto no coração, como nós lemos, lança ele na cova. Mas antes, ele fala, Daniel, o Deus a quem tu serves vai te livrar da cova dos leões. E aí, queridos, jogaram Daniel na cova e colocaram uma pedra por cima, como se não bastasse. A Bíblia agora vai dizer que o rei Dário não dormiu durante a noite. Imagina sabe aquela insônia? Rola para cá e pensa no que ele fez. Tomou decisão sem ter pensado na consequência. Agora, passa aquele tempo. Eu fico imaginando aqueles leões, a Bíblia não fala quantos tinham. Mas eu fico imaginando aqueles leões sem comer há dias.
Aí, Daniel, uma pessoa que era constantemente de oração, ele tinha um vício. Ó vício bom esse, orar 3 vezes ao dia. Esse vício é maravilhoso. Quem desse todos adaptassem a ele. Aí, querido, na cova dos leões. Pensa comigo. Quem do lado de fora estava clamando, você acha que no momento mais difícil não ia clamar o socorro de Deus? Daniel lá dentro. Eu fiquei imaginando, irmãos. O leão sem comer. O leão gosta de comer o quê? Aí, nós temos 2 hipóteses aqui agora. Primeiro, a gente sabe, espiritualmente falando, Deus mandou um anjo para atender a Daniel. Só que, após o envio do anjo, Daniel continuou clamando. O recado não tinha chegado a ele ainda. Aí Deus manda Miguel, ele vem pelejar. Gabriel é libertado e chega o recado. Aí, queridos, eu falo que agora Daniel recebe o recado. Mas antes disso, repare uma coisa. Leão gosta de carne. A pergunta que eu faço é: por que Daniel não foi devorado? Tudo bem que tem o cuidado de Deus, sim. Como eu disse, o leão gosta de... Daniel, irmãos, era um homem que andava em espírito. Daniel não andava na carne. Então aprende uma coisa. A Bíblia diz que o inimigo ele fica o quê? Ao derredor, bramindo como um leão, buscando a quem possa. Mas Daniel era um homem que orava. A vida dele era de altar. A vida de Daniel era em espírito. E os leões jamais poderiam pegar. Chegaram então ao amanhecer. O rei Dário chegou lá e foi olhar. Daniel, tão certo que vive o Senhor, ó rei. O Senhor me livrou dos leões. Ele mandou o anjo para fechar a boca dos leões. Tem situações que parece que vão nos devorar. Tem momentos que parece que não vão dar mais. Mas Deus conhece o limite de cada um. E nessa noite, assim como ele fez com Daniel, eu acredito fielmente, querido, que ele é capaz de enviar um anjo para fechar aquilo que o inimigo queria usar para querer abater a minha e a tua fé. Não importa se é fornalha, não importa se é cova, não importa se é vale, importa é quem está conosco. Para subcomandarás. Aí eu fiquei imaginando agora aqueles homens chegando na ponta ali da cova e disse: acabou para ele. Talvez os mesmos que pensaram no momento da fornalha com os 3 jovens, acabou para eles. Mas quando alguém achar que acabou, querido, quando o diabo quiser colocar um ponto final, Deus ele apaga o ponto, coloca uma vírgula e começa a escrever uma nova história, porque a última palavra sempre veio, vem e sempre virá da parte de Deus. Aleluia! Santo nome do Senhor. O que Deus tem para fazer para você é para você. O que Deus tem com você é com você, querido. Saiba de uma coisa. Se é cova, se é fornalha, se é vale, se é sepulcro, não importa. O que importa é que Cristo passeia conosco, está conosco. Aleluia. É promessa. Quando passares pelas águas, elas não vão te submergir. E quando fogo tu passares, não te queimarás, e nem chama alguma. Olha que lindo. Se falasse nem chama, já era suficiente. Mas ele fala, nem chama alguma arderá em ti. Ou seja, nada vai queimar, vai te tocar. Se coloca de pé, que eu estou terminando essa noite. Glória a Deus. Glória a Deus. O mesmo Deus que livrou Sadraque, Mesaque e Abednego, o mesmo Deus que livrou Daniel da cova dos leões, é o mesmo Deus, queridos, que levantou você e te diz: não temas, porque eu sou contigo. Talvez você pode ter chegado aqui hoje sem nenhuma expectativa, mas vamos sair daqui lembrando,
da fidelidade que esses homens mantiveram, mesmo em momentos difíceis. E hoje, o Senhor separou foi você, foi eu, para mostrar o tanto que Ele tem cuidado de mim e de você. E tem nos livrado de coisas que até nem nós conseguimos enxergar. Você e eu somos pontes de Deus. A ponte, minha irmã, ela dá acesso, né? De um lado para o outro. Assim somos nós com pessoas. Através de mim, de você, o Espírito Santo Ele usa para que nós sejamos pontes, para que elas venham ter acesso ao Senhor. Mas vamos nos preparar, sabe por quê? Porque ponte também não foi feito só para dar acesso. Ponte também acontece. O que passa por cima de uma ponte? Passa carro, passa peso, pessoas pisam, sabe? Não que a gente não deva louvar, sabe, Fernando? Mas às vezes a gente canta, né? Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas. Às vezes tem pessoas que querem ser ponte, mas não querem se submeter a ser pisadas. Você acha mesmo que o diabo vai ficar feliz comigo e você sendo ponte para alguém se conhecer ao Senhor, querido? Não vai. Mas sabe de uma coisa, independente do momento, o Senhor vai nos sustentar. O Senhor é quem vai adiante de mim e de você, querido, e cuida de cada um de nós. Levanta tua mão a você. Isso, faz assim com suas mãos. Existem momentos na vida da gente que não fazemos ideia de quando vai começar e que fim vai tomar. Mas nessa noite, manda o Senhor te dizer: eu sou aquele que sonda o coração e conhece. Decalabaraçu e comandarás. E está te dizendo o Senhor essa noite hoje: eu estou renovando as tuas forças. Aleluia. Tu és como águia. E o que Deus tem para ti é: aguarda em mim. Aguarda em mim. Porque os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão como águia. Andarão e não se cansarão. Correrão e não se fatigarão. Deus manda te dizer: Ele conhece os teus limites. Ele sabe muito bem de aonde tu suporta. 1 Coríntios 10:13 vai dizer que não veio sobre nós senão tentação humana, alguma que não possamos suportar, mas antes, juntamente com ela, o Senhor nos dá uma válvula de escape. Deus manda dizer que isso que você está vivendo é provisório. Ele vai passar. Lembra daquele menino que nasceu cego? Perguntaram: mas quem pecou para que este fosse cego? Seus pais? Jesus disse: não, nem ele nem os seus pais. Lá e a subcomandarás. Mas ele está assim para que seja manifesto o poder de Deus. Deus manda te dizer que o que você está vivendo é para a glória dele. Tem momentos que está doendo, está apertando, parece não ter mais solução, mas Deus diz: descansa o teu coração em mim, porque isso aí é para engrandecer o meu nome. Mas Deus, não faz sentido. Descansa, porque é para engrandecer o teu nome. Porque Deus é fiel para entregar para nós muito mais daquilo que nós pedimos ou pensamos. E Ele está aqui hoje para te dizer: aguarda mais um pouco. Aguarda mais um pouco. Agnei, pecar, subier, penarás, tu que andarás, sub que andarás. Eu falava sobre Sadraque, Mesaque e Abednego o tempo todo ali. E eu via fogo se acendendo atrás de você. Eu falei assim: Jesus, eu entendi. Tem coisa porque é só para tu e Deus mesmo saber. É o que está acontecendo. Mas hoje manda Deus te dizer: Ele está contigo no meio da fornalha. Só permaneça assim. Mas ela parece estranha e calada. Fica em silêncio mesmo.
Porque quando se cala, Deus trabalha. Para finalizar, permaneça confiante no Senhor. Aguarde mais um pouco, porque o Senhor está com vitória a caminho na sua vida.